Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um Conversa com Alma. Aqui eu ensino mulheres cristãs a vencerem o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. Então, se você é uma mulher que acredita em Deus, que acredita em Jesus, crê na Bíblia e nos seus ensinamentos, independente da sua religião, você é muito bem-vinda aqui. Aqui não temos placa de igreja, não temos denominações, somos apenas amigas, irmãs, dispostas a ajudarmos umas às outras. Então seja muito bem-vinda, porque aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. E esse é mais um episódio do Conversa com Alma. Eu sou Bárbara, eu sou cristã, psicanalista, sou mãe, sou esposa, sou trabalhadora, sou dona de casa e eu já tive um medo de parecer fraca só por querer me entender, só por querer descobrir o que era o vazio que eu sentia dentro de mim. Mas hoje eu sei que escutar a alma é honrar a vida que Deus me deu. Então por isso eu quero ajudar você a entender isso também. E o episódio de hoje, o sexto episódio do Conversa com Alma é o medo de buscar autoconhecimento e parecer que está se afastando de Deus. Aqui você vai perceber que é possível sim cuidar da sua alma sem abrir mão da sua fé e que ouvir as suas emoções não é fraqueza, é coragem espiritual. Bom, então vamos lá. O que é esse tema? Bom, muitas mulheres acreditam que olhar para dentro de si é perigoso espiritualmente falando, como se refletir fosse orgulho ou falta de fé. Esse medo vem de raízes profundas. Nós fomos ensinadas que devemos morrer para nós mesmas e que nossa vida deve ser totalmente centrada em Deus e interpretações que, quando distorcidas, podem nos fazer temer o autoconhecimento. Na verdade, morrer para nós mesmos não significa deixar de existir, mas sim uma mudança radical na nossa maneira de viver, priorizando a vontade de Deus, em vez de buscar apenas satisfação pessoal. Essa é a diferença. Nós não estamos falando aqui de viver apenas de satisfação pessoal. Estamos falando aqui de priorizar Deus, mas também de nos conhecermos no mais íntimo de nós mesmas, para que até nós podemos enxergar esse Deus que habita em nós. Quando nós nos conhecemos no profundo, no nosso mais íntimo, nós entendemos quem é Deus em nós e quem nós somos nele. Então, esse morrer para nós mesmas, muitas vezes as igrejas, as congregações, os locais de reunião, e algumas religiões acabam colocando esse morrer para si mesmo como se você tivesse que deixar de existir. E não é sobre isso. Jesus, quando ele veio, ele sentiu todos os sentimentos possíveis. Ele se irou, ele teve uma crise fortíssima de ansiedade no Getsemane, que ele suou sangue. Ele teve tristeza quando Lázaro morreu, ele sentiu tristeza. Então Jesus nos mostra que faz parte da humanidade sentir emoções, sentimentos, fazem parte da nossa humanidade. E o que ele nos ensina é que sentir o que sentimos não nos afasta de Deus e não faz com que nós sejamos menores diante de Deus. Ele, mesmo sentindo o que sentiu, não deixou de ser quem ele era. Então, o que acontece muito nas congregações hoje é que os líderes, as pessoas que estão à frente, geralmente usam esse negar a si mesmo ou negar a sua alma, como eu também já ouvi, como se você tivesse que deixar de ter prazer. Não é isso, é você não viver apenas de prazeres. Não viver apenas em busca de prazeres. Até porque em Deus nós temos muito prazer em estar na presença dele. Então, é um prazer estar na presença dele. Então, negar a sua alma não é você deixar de existir, deixar de sentir, deixar de gostar das coisas. Não é isso. Negar a sua alma é você priorizar as coisas de Deus. Sim, priorizar, mas sem se esquecer de você. Lembrando que Deus habita em você. Então, que você é um templo do Espírito Santo.
é um templo de Deus. Então você precisa estar bem consigo mesma, até porque quem não está bem consigo mesmo não consegue oferecer nada para ninguém. Então que a gente possa pegar esse versículo, né, do morrer para si mesmo e negar a sua alma, nesse sentido. Não é para nós vivermos constantemente só em busca de prazeres, só em busca de momentos de prazer, de satisfação pessoal. É isso que não é para ser. Agora, o priorizar a Deus, sim, mas também priorizar a Deus com a nossa essência, sendo quem nós fomos criadas para ser. E o que acontece? Quando nós começamos a fazer perguntas, né, como quem sou eu, além da minha fé, ou por que eu tô sentindo isso, né, surge aquela culpa silenciosa, mas é uma culpa espiritual, né, e aí há um temor de estar se desviando o olhar de Deus para poder olhar para si, quando na verdade não é isso. Se Deus ele habita em nós, ele já sabe como nós estamos. Na verdade é nós que precisamos reconhecer como nós estamos. Ele já sabe. Então, quais são os sinais desse conflito que a gente fica, né? Principalmente nós mulheres. A gente evita refletir sobre emoções difíceis, por exemplo, achando que seria falta de fé. Então, por exemplo, a gente não quer refletir sobre uma raiva, sobre uma ira, sobre medo. A gente não quer refletir sobre isso. Então, a gente também começa a sentir culpa por dedicar tempo para entender o que a gente tá sentindo. Como se, nossa, eu não posso perder tempo querendo entender o que eu tô sentindo. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta gente para servir, tanta gente para ajudar. Eu tenho a igreja para ajudar, eu tenho a congregação para não sei o quê. Aí você acaba se atolando de coisas para não pensar nesses sentimentos e emoções que estão aí dentro de você. E aí você também passa a acreditar que as suas lutas deveriam ser resolvidas apenas com oração, quando na verdade a oração ela não se limita só em orar. A oração é uma palavra que na verdade são duas palavras: orar e ação. Tem uma historinha que eu gosto muito, que é a respeito de duas irmãs, lá muitos séculos atrás, que elas estudavam em um colégio de madres e elas não podiam de jeito nenhum chegar atrasadas no colégio. E elas iam a pé. E um certo dia, elas se distraíram no caminho, ou enfim, foram pegando flores, plantas no meio do caminho e tal, e acabaram se distraindo. E aí, de longe da onde elas estavam, elas escutaram o sino do colégio bater. E era mais ou menos assim, o sino ia batendo e o portão do colégio ia fechando. Então, quando o sino terminasse de bater, o portão estaria completamente fechado. E aí elas se olharam, né, e falaram: meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Uma resolveu dobrar o joelho ali na estrada, no caminho, e começar a orar. A outra resolveu tirar os calçados e a meia, ficou descalça e começou a correr. E no meio do caminho, ela corria e falava assim: Senhor, meu Deus, me dê fôlego para que eu consiga chegar a tempo. Me ajude, dê forças nas minhas pernas para que eu consiga chegar a tempo. Me dê fôlego para que eu consiga respirar o suficiente para poder chegar a tempo. Senhor, tire a dor dos meus pés para que eu consiga correr o suficiente para chegar a tempo. Quem você acha que chegou a tempo no colégio? A menina que dobrou o joelho e ficou orando? Ou a menina que foi correndo e orando ao mesmo tempo? Que agiu e orou? Então entenda, oração são duas coisas. É uma única palavra, mas que pertencem a duas palavras. Orar mais ação. Nós fazemos a nossa parte. Deus faz a parte dele, que geralmente é o impossível. Geralmente é o impossível. Eu gosto de brincar muito dizendo assim, pelo menos aqui em casa para os meus filhos, né? Eu falo: não, o possível somos nós que fazemos. Deus já nos deu todas as ferramentas necessárias para que nós façamos aquilo que é possível. Ele já nos capacitou. Nós temos saúde, temos inteligência, temos capacidade. Então ele já nos capacitou a fazer o possível. Então o possível somos nós que fazemos. O impossível nós deixamos na mão de Deus. Mas tem alguns possíveis que também é difícil de fazermos, mas mesmo assim ele nos capacita. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Não vamos deixar de orar nunca, mas não podemos só orar. Precisamos do orar mais a ação.
A gente age enquanto ora, a gente ora enquanto age. Outro sinal desse conflito interno que nós temos é que nós começamos a temer o autoconhecimento. Nós ficamos com medo de nos aprofundarmos nas nossas próprias profundezas, porque a gente acha que isso pode nos levar ao afastamento da nossa fé, quando na verdade é completamente ao contrário. Quanto mais a fundo nós vamos em nós mesmas, mais nós nos conhecemos, mais nós conhecemos as nossas limitações, mais nós conhecemos as nossas frustrações, mais nós conhecemos os nossos medos e mais nós conhecemos quem é Deus em nós e através de nós. O autoconhecimento sempre foi parte do caminho espiritual. E o que é essa ferida escondida, né? O medo de enfrentar a si mesma e descobrir verdades que são tão dolorosas sobre a sua história. Na verdade, é um medo de enfrentar as suas emoções, porque devem ter coisas muito mais profundas, dores e feridas muito mais enraizadas, que acabam te dando medo de olhar para elas. A ideia equivocada de que só orar basta e que buscar autoconhecimento seria falta de fé. Outra ferida, a desvalorização das próprias emoções, classificando-as como carnais ou mundanas. Não, gente, emoção até Jesus sentia. Ele ficou irado lá no templo quando ele viu aquele comércio que estava tendo na frente do templo e saiu quebrando tudo. O que foi aquilo, gente? Foi um acesso de raiva. Como assim, né? Que as nossas emoções são mundanas? Não, as nossas emoções, elas vêm mesmo, e Jesus nos provou que é possível estar em Deus mesmo tendo essas emoções. Quando ele suou sangue no Getsemane, ele estava nos provando que ele teve uma angústia tremenda e mesmo assim ele estava em Deus. E você pode ter uma angústia tremenda e mesmo assim estar em Deus. Essa angústia só precisa ser acolhida e entendida. Só isso. Isso não muda quem você é em Deus. Essa ferida geralmente tem raízes em algumas falas cristãs, né, que a gente ouve dentro das igrejas, dentro das comunidades, dos templos, que a gente precisa morrer para nós mesmos. E eu já expliquei que o morrer para si não é deixar de existir, é você ter uma mudança radical de vida e priorizar quem é Deus e priorizar as vontades de Deus, priorizando a Deus sem viver uma vida somente em busca de satisfações pessoais. Somente. Nós não estamos falando de você só fazer isso, viver só em busca de satisfação pessoal. Não, não é sobre isso. Eu nunca vou falar sobre isso. O que eu falo é para você acolher suas dores, acolher sua alma, acolher as suas emoções, para que você consiga ter uma fé verdadeira em Deus. E aí, esses ambientes religiosos acabam desencorajando nós mulheres a olharmos para nós, a irmos em busca desse autoconhecimento, e a gente vai negligenciando as nossas dores e as nossas emoções, e aí isso vai virando uma bola de neve. Vocês me desculpem, eu tô super resfriada, então eu tô com tosse, tô com o nariz escorrendo, meu olho tá meio lacrimejando, mas tá tudo bem. Então, aí, outra raiz, né, é aquele medo de ser julgada pela comunidade, né? Então, o que acontece? Você frequenta um local e aí, como aquele local acaba fazendo, né, desencorajando essa busca pelo autoconhecimento, você acaba não tendo coragem e acaba tendo medo de ser julgada, porque se você vai atrás, você tá sendo diferente, né? A ovelha negra da família, né? E também, outra raiz dessas feridas são experiências negativas, né, que a gente tem quando a gente expressa alguma certa vulnerabilidade, sabe? Geralmente, quando a gente manifesta que não tá bem emocionalmente, lá na comunidade ou para os nossos líderes, né? Nesse local que a gente frequenta, o que acontece quando a gente externaliza e alguém que a gente tem como referência acaba fazendo comentários desagradáveis a respeito daquilo que a gente tá externando, a gente acaba também nos negligenciando e achando que nós não podemos olhar para isso.
Então nós temos que ter muito cuidado e questionar até se não é uma forma de controle dos locais, se não é uma forma de controle das pessoas que estão nessa liderança sobre você, sobre nós. Porque às vezes é só uma maneira deles nos controlar. E aí, desculpa, não tem Deus nisso. O que a psicanálise fala sobre esse tema? A psicanálise chama isso de defesa por idealização espiritual, que é quando a fé vira um escudo para evitar a dor, né? É um mecanismo de defesa, como muitos outros que temos, e acontece inconscientemente e acabamos usando práticas religiosas para não enfrentar os nossos conflitos internos. E aí nós transformamos a espiritualidade em uma forma de fuga. O que a gente faz? A gente se enfia cada vez mais no serviço, dentro da comunidade, da igreja, da congregação, né, do local. A gente se enfia cada vez mais no serviço para evitar pensar no nosso problema, para evitar pensar no nosso conflito, para evitar pensar nessa dor, nessa angústia. Só que o que é evitado não morre, continua aqui. A partir do momento que você sentiu e não deu bola para aquilo, aquilo só vai aumentar cada vez mais, vai virar uma bola de neve. E aí é muito mais perigoso. E aí, quando a gente sente uma emoção considerada difícil, né? Tristeza, raiva, medo. Ai, você não pode sentir raiva, você é cristã. Até Jesus sentiu, gente, e saiu derrubando tudo lá do templo, né? Então é normal, faz parte da nossa humanidade. Isso não nos deixa menos queridas por Deus. Aliás, não há nada que a gente faça que mude o amor de Deus por nós. Nada. Nada que a gente faça vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Nós não podemos fazer nada. Não depende de nós. Ele nos amou primeiro. Então, em vez da gente processar esse sentimento de raiva, de medo, de angústia, o que a gente faz? A gente o rotula e fala assim, não, isso aqui é falta de fé, eu tô com pouca fé. Não, isso aqui é coisa do mundo. Gente, você não tá no mundo, você tá na galáxia, você tá Não, onde você tá? Não, sentir é coisa do humano, da nossa humanidade. Somos humanos. E Cristo nos provou que ser humano, que a nossa humanidade tem dessas. Temos sentimentos, temos emoções e muitas vezes não conseguimos controlar. Ele não se controlou lá quando ele saiu quebrando tudo lá na frente do templo. Então, isso mudou quem ele é em Deus? Claro que não. E se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, de Deus, qual a diferença então? E aí nós nos intensificamos nas nossas práticas espirituais para superar o problema. Na verdade, não é superar, né? Na verdade, é jogar para baixo do tapete. Mas quando você levanta o tapete, você vê a sujeira lá. Ou então, colocar dentro daquele quartinho lá, guardado as 7 chaves, ou aquela gaveta que tá cheia de coisa amontoada lá. Quando você vê, tá saindo coisa, né? De tanta coisa que tá acumulado lá dentro. Você só tá guardando num lugar que uma hora ou outra pode explodir, pode ser pior, né? Então, só que essa defesa, ela cria uma aparência de virtude, mas na realidade, ela impede o nosso verdadeiro crescimento, tanto emocional quanto espiritual. Por quê? Porque quando nós não temos consciência daquilo que nós sentimos e do que estamos vivenciando, né, dos nossos conflitos internos, e enquanto a gente não verbaliza isso, porque Deus já sabe, né? Ele já sabe. Ele só precisa que a gente verbalize, que a gente aceite. Ai, eu tô com raiva mesmo. Porque nós temos essa dificuldade, porque a culpa vem, né? Eu não posso sentir raiva. Não é isso que ele espera que você fale. Porque ele já sabe que você tá com raiva. Ele só espera que você fale, tô com raiva mesmo. Tô com raiva mesmo por causa disso, por causa... É só isso. É só verbalizar. A psicanálise fala, né, que a cura vem pela fala. E a gente vê na palavra, na Bíblia, que confessai os vossos pecados uns aos outros para ser descurados, né? É como se fosse mais ou menos isso, que quando a gente fala, a gente externaliza, a gente põe pra fora aquilo que tá aqui dentro. Claro que a gente não vai pôr pra fora magoando as pessoas, machucando as pessoas, não é sobre isso, tá? É sobre falar o que você tá sentindo. Então, quando a gente sabe
isso, é muito mais fácil nos achegarmos, porque você tem plena consciência e aí você é verdadeira até na sua entrega, né? É uma verdadeira entrega, é um ato de coragem você falar, tô com raiva mesmo, é um ato de coragem, porque você tem que assumir, porque ele já sabe, na verdade, Deus já sabe tudo sobre nós. Somos nós que não sabemos. E daí a gente fica se camuflando, se enchendo de serviço, se enchendo de práticas dentro da nossa rotina espiritual, dentro, né, dos templos, das congregações. A gente fica se enchendo, se entupindo de serviço para não olhar para isso, para não tratar isso. Quando na verdade Deus já sabe, só tá esperando um posicionamento nosso. Ó, vem cá. Ele só tá esperando que na verdade a gente chegue para ele com verdade, né? E fale, eu tô me sentindo assim, eu tô assado, isso me magoa, aquilo me magoa. Então, só que a gente não faz, porque a gente acha que isso é mundano. Conhecer a si mesmo não é se afastar de Deus, mas entender melhor como você foi criada e qual propósito tem sua singularidade. Eu gosto muito de falar que é na alma que nós nos diferenciamos. Todos somos corpo, alma e espírito. E é na alma que nós temos as nossas singularidades, né? Não só desejos, mas os nossos dons, aquilo que a gente gosta. E é isso que vai nos diferenciar uns dos outros. E nós temos muito para aprender uns com os outros nesse quesito, porque nós fomos criados de maneiras diferentes. E na nossa criação nós carregamos muito a história da nossa família, a história dos nossos pais. Então cada um de nós tem uma visão da vida diferente. E isso agrega tanto para você quanto para mim, essa troca. É isso que nos faz seres singulares, indivíduos diferentes, mas que podem trocar uns com os outros. É na nossa alma. Eu sou mais extrovertida, outra é mais tímido, mas eu também às vezes preciso ser mais retraída, e aí eu aprendo um pouco com o tímido também aprende um pouco comigo, e é assim que é, né? A gente se ajuda mutuamente. Nesse processo de autoconhecimento, a gente vai agregando um pouquinho do outro, um pouquinho um pouquinho daquela amiga, essa troca. E o que Deus quer? Ele quer verdade no íntimo, é o que eu falei, né? Ele deseja que você se conheça e se cure para viver com leveza e verdade. Vamos ler lá o Salmo 51. Ó, o 51:6 diz assim: Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Essa verdade interior, ela não é superficial, né? É um convite para a gente mergulhar nas profundezas da nossa própria alma, reconhecendo as nossas dores e os nossos dons, frustrações, aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente não é tão bom, aquilo que tem alguém melhor do que nós. O que tem de errado? Ou então, aquilo que nos magoa, aquilo que nos frustrou. Reconhecer tudo isso. Quando Davi ele escreveu o Salmo 51, ele estava enfrentando seus erros mais profundos e reconhecendo que Deus valoriza a honestidade interior acima de tudo, principalmente das aparências. Então, quando evitamos olhar para dentro, também evitamos a transformação que Deus deseja operar. E qual é a transformação que Deus deseja operar? É que você conheça os seus padrões de comportamento. Como você se comporta? Existe um padrão. Você sempre se comporta de uma determinada maneira. E Deus quer que você veja isso, que você tenha um padrão de comportamento. E aí Ele quer que você identifique isso para que o Espírito Santo possa renovar você. Para que você pare com esses padrões. O que mais que ele deseja operar? Ele deseja que você saiba reconhecer as suas feridas. Por quê? Porque permitir que Deus seja o médico que cura as áreas machucadas do seu coração. É Ele que é quem vai curar. Só que você precisa reconhecer que elas existem. Se você nem reconhece, se você fica se entulhando de coisa aí para fazer e nem consegue parar para pensar naquilo que, nas suas feridas, nas suas dores, porque você tem medo, então você evita, como é que Ele vai curar? Ele já conhece você, Ele já sabe, mas Ele espera que você verbalize. E aí você vai conseguir até descobrir seus dons, seu propósito, que não é esse tema. Não é soberba. Não é soberba você olhar para si nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento. Não é. Não é falta de fé e não é se afastar de Deus. O que realmente é?
É uma coragem. Coragem de se escutar. Coragem de verbalizar. Coragem de externar aquilo que está dentro de você. E para quem que você vai externar? Para o próprio Deus. Também é honra, porque você está honrando a vida que Ele te deu. Falando sobre o que te fere, o que te magoa, o que te deixa do jeito que você está. Às vezes você nem sabe, mas você também nem sabe o que você está sentindo. Deus já sabe. E isso é se aproximar da mulher que Deus te criou para ser. E aqui nós temos uma oportunidade de cura. Que quando você entende que se escutar não é pecado, é sabedoria. Você começa a sair do piloto automático e a viver com verdade. E essa verdade te traz leveza. Veja bem, quando você é real, é inteira, se desarma, quando você... É como se você ficasse nua diante de Deus, mas é um nua de preconceitos, nua de culpas, de achar que tá errando. E por que você começa a viver com a verdade? Porque essa verdade liberta, né? Conhecereis a verdade liberta. E a verdade é Cristo. Só que quando a gente não se conhece, a gente nem consegue se achegar. Porque existem bloqueios internos aqui que estão impedindo ele de entrar. E você não abre, e ele tá aqui batendo aqui na porta e você não quer abrir, porque você não quer mexer aqui. Então, para que ele consiga entrar, você precisa ser verdadeira e assumir o que você sente, sem culpa, sem peso, sem fardo nenhum. Simplesmente se despir. Eu tô assim mesmo, eu sou assim, eu preciso de ajuda. Que ele já sabe, ele só espera você reconhecer e falar e verbalizar. Mas enquanto você fica aí se atolando de serviço, se atolando de coisas para fazer, usando aí a sua fé como um escudo, o escudo vai ficar aqui. E aí ele vem até certo ponto. Depois ele não vem mais. Porque você tá usando aqui a fé como uma barreira para ele chegar aqui. Porque você tá atolada lá, porque você não quer olhar para essa ferida aqui. Então você põe um escudo aqui da fé e fala, não, eu tenho muita coisa para fazer lá na igreja, eu tenho que servir, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro. E aí o que acontece? Escudo. Você não olha e ele não tem como também agir. E quais são os benefícios desse olhar aqui? Você aprende a cuidar das emoções em vez de ignorar. Você aprende a se amar como Deus te ama. E aí você vive com mais compaixão por si, com menos culpa, né? Você para de ficar se culpando e se autopunindo por ter sentimentos, como se sentir fosse errado. Jesus sentiu, ele se tornou humano para nos provar que a nossa humanidade não nos afasta de Deus. Por isso que a gente precisa reconhecer. O sentir faz parte. O sentir faz parte. A gente só precisa reconhecer esse sentir. E não achar que tá errado sentir. Não, é só reconhecer que sentiu e melhorar isso, trabalhar isso. Entender por que esse sentimento veio. E quais são as consequências da gente ficar se auto-enganando e usando aí a espiritualidade como um escudo, né? Quais são as consequências? Sintomas emocionais ignorados viram dores físicas ou bloqueios internos. Então aí nós podemos desenvolver uma tensão muscular crônica, especialmente nessa região aqui, né, que é onde a gente mais fica tenso. Nós podemos desenvolver problemas digestivos, azia, má digestão, aquilo que ficou entalado, geralmente é isso, ó. Azia, má digestão, o que é? Ficou entalado. Emoções aí, ó, engolidas, emoções ressentidas, engole o choro, estão entaladas aqui. Aí você tem azia, má digestão, queimação no estômago, aí evolui para uma úlcera. É sentimento aí, ó. Geralmente é raiva, mas pode ser outras coisas. Gastrite, né? Primeiro começa a queimação, má digestão, azia, daí vira uma gastrite. Aí a gastrite evolui para uma úlcera. Geralmente é raiva, né? Que você tá engolindo aí. Dores de cabeça recorrentes, enxaquecas. O que acontece? A mente fica muito cansada porque você tá o tempo todo negando um sentimento e não querendo olhar para ele. Um sentimento, uma emoção. Você tá o tempo inteiro pensando em desviar o seu foco, usando escudos. E aí a sua mente buga, né? Fica aquele peso, como se a sua mente estivesse sobrecarregada. E aí vem as enxaquecas, né? Excesso de pensamento, porque você precisa pensar muito em um monte de coisa para não pensar na dor, para não pensar no sentimento, para não pensar na ferida. Alterações no sono,
fadiga. Então são aí vários sintomas físicos que nós podemos ter por conta de nos auto-enganarmos, de usar essa espiritualidade, usar a religião como um escudo para a gente não ouvir ou não mexer naquilo que dói em nós. E aí, em relação aos bloqueios internos, também tem vários, né? Por exemplo, dificuldade em tomar decisões simples. Sabe aquela pessoa que fica indecisa, não sabe tomar decisão? Ai, não sei. Uma decisão simples, não consegue tomar. Porque tá com bloqueio interno, porque a mente tá tão, tentando se poupar, tentando não pensar naquela ferida, que acaba não conseguindo raciocinar e tomar uma decisão. E aí, um outro sintoma do bloqueio interno é a sensação de desconexão espiritual. Por quê? Porque você tá mentindo pra si mesma. Você tá se enganando. E aí, o que acontece? Como você tá se enganando, fica aquela síndrome do impostor, né? Não sei se você já ouviu falar. A síndrome do impostor, que daí você não consegue se achegar a Deus, porque você sabe que você tá enganando, né? Porque você não falou sobre o que você tá sentindo. Você só orou pelos seus filhos, orou pela sua casa, orou pela irmã lá não sei das quantas, né? Orou pelo padre ou pelo pastor, orou por alguém, serviu, fez isso, fez aquilo, mas você não falou que você tá angustiada, você não falou pra ele que você tá com medo, você não falou pra ele que você tá desanimada, frustrada, você não falou. Você lembrou de um monte de coisa na sua oração. Você lembrou de engrandecer a Deus, de falar que Ele é tudo na sua vida, mas não lembrou de falar que você tá angustiada, que você tá com medo, que você tá com raiva. Isso você não lembrou de falar. Como é que ele vai entrar? Bom, padrões, aí tem vários aí, padrões repetitivos de comportamento autodestrutivo, né? Que aí você fica se autossabotando o tempo inteiro, né? Toda hora que a emoção ou o sentimento vem, você foge pra fazer outra coisa, foge pra ajudar alguém, foge pra cuidar do marido, foge pra cuidar do filho. Sempre arruma uma desculpa pra não olhar pra o que você tá sentindo. E aí nós temos uma coisa que eu gosto muito, é a prática da escuta, que é quando você se permite se escutar. Aí você começa a entender os porquês, dar nome às emoções, se libertar de prisões antigas. Encontre um espaço seguro, reserve momento aí para que você fique em silêncio, sozinha com você mesma, para você ouvir o que você está sentindo. Faça perguntas, se faça perguntas. O que eu estou sentindo agora? De onde vem essa emoção? O que essa reação está me ensinando sobre mim? Sim, o que ela está ensinando sobre mim? Porque, gente, as nossas reações sobre o que as pessoas fazem para nós não diz respeito às pessoas, diz respeito a nós. Toda vez que você tiver uma reação não muito legal sobre algo que alguém te fez ou te falou, sobre alguma coisa, pare e pense o que essa reação está querendo te mostrar sobre você, porque a reação, ela nunca é sobre o outro, ela é sobre a gente. É porque algo bateu de frente ali com alguma coisa aqui em você que não tá resolvido. E é isso que você precisa começar a prestar atenção a partir de agora. Registre as suas descobertas. Mantenha um diário. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Anote sobre isso, né? Caso você tenha isso, você perceba, né, que você tá tendo. Ou então faça essas perguntas e anote as respostas dessas perguntas. E fique um tempo ali analisando essas respostas e refletindo sobre elas. A escuta interior não é apenas uma prática de autoajuda, é um ato espiritual de honrar o templo que Deus criou em você. Ah, Bárbara, mas eu só preciso de Deus. Sim, com certeza. É Ele quem te convida a se conhecer, porque a verdade liberta, inclusive a verdade sobre você. Quando você é livre para ser quem você é, isso vai te trazer uma leveza e assim você consegue viver a sua fé com mais plenitude. Ah, Bárbara, mas eu tenho medo de me aprofundar nesses assuntos, sabe? Eu sei, eu também tinha, mas Deus tá aí dentro de você, Ele vai junto com você, você não tá sozinha. E nós temos aqui uma comunidade de mulheres que estão passando pela mesma situação. Nós estamos aqui para ajudar umas às outras. Ah, mas isso não é coisa do mundo? Isso não é mundano? Não, cuidar da alma é dom de Deus. E tudo que te leva à paz e à verdade vem dele.
E qual que é o jeito errado? Espiritualizar tudo. Ai, não tem coisa mais chata, mais desagradável do que aquela pessoa que espiritualiza tudo. Acreditar que só orar basta. Eu contei a historinha das irmãs. Oração. Orar mais ação. Orar enquanto age, agir enquanto ora. O possível é você que faz. Deixa o impossível para Deus, mas o possível é você que faz. Quem tem que tomar a decisão de escancarar isso aí que tá corroendo você por dentro é você mesma. Deus já sabe, mas é você que tem que fazer. É a ação. Se julgar fraca, nossa, achar que você é fraca na fé porque quer se entender. Ou então se sentir culpada. Gente, não tem coisa mais chata no mundo que aquela pessoa que quer espiritualizar e que quer fazer aí um monte de adendos sobre o autoconhecimento. Tudo fuga puríssima. Repare, quando você vira alguém falar com você sobre ser errado, autoconhecimento e tal, repare se não é fuga dessa pessoa. Repare na vida dela, no lar dela. Não permita com que as pessoas coloquem esse peso sobre você, porque Deus não coloca esse peso sobre você. Deus nunca colocou esse peso sobre você. Então não permita que outras pessoas coloquem. Nada que você fizer vai te aproximar mais de Deus. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. Não depende de você. Só depende de você a entrega. A sua entrega deve ser verdadeira, como você é. E qual é o jeito certo? Entender que Deus te quer inteira, que eu acabei de falar, né? Permitir-se escutar, curar, reconectar, viver como a mulher que Ele sonhou. E qual é o caminho para isso? Eu quero que você anote essa pergunta e escreva aí. Se eu me escutasse de verdade, o que eu ouviria hoje? Eu quero que você responda essa pergunta para você mesma. Anote aí no seu caderninho. Escreva, ore, reflita. Permita-se ser guiada pela voz interior que ressoa dentro de você. Reserve uns minutinhos para essa prática. Vai ser muito bom você observar como ela transforma a sua perspectiva e acalma suas emoções e além de iluminar o seu caminho. E pergunte-se também em que momentos você se silencia para parecer mais espiritual. Em que momentos da sua vida, do seu dia a dia, dos seus afazeres, das suas coisas, do seu cotidiano, em que momento que você silencia o que você está sentindo para parecer, para mostrar que você está sendo espiritual? É na igreja? É lá no serviço? Dentro da igreja, da comunidade, não sei, do que seja? Ou no trabalho? Ou dentro da sua casa? Em que momentos? E o que dentro de você pede escuta, só que você tem medo de olhar? Tem medo porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Permita-se questionar quando você silencia sua voz autêntica para se encaixar em expectativas espirituais. Identifique o que dentro de você pede atenção, mesmo que cause medo. E faça essa oração: Senhor, me ensina a caminhar contigo com coragem e verdade. Me dá sabedoria para entender que ouvir a minha alma é te honrar, porque foi o Senhor quem a criou. Lembra? Corpo, alma e espírito. E afirme para você mesma: a minha fé não me afasta de mim. Ela me aproxima da minha verdade, de quem eu sou de verdade. Se a sua fé te aproxima da sua verdade, então você está de parabéns. Mas se a sua fé está criando um escudo para que você se conheça, desculpa, isso não é fé de verdade. E aí, eu quero me despedir e eu espero que você consiga se olhar, se curar, se entender e olhar para aquilo que fere você, acolhendo e não julgando, sem julgamentos, sem autopunições. Comece se entendendo, se reconhecendo e reconhecendo aquilo que você sente. Eu espero ter te ajudado a começar a trilhar esse caminho de escuta. E por aqui você já sabe, né? Eu te ensino a vencer o esgotamento emocional, sem abrir mão da sua fé. E eu te ajudo nisso. Então, espero que esse episódio de hoje tenha tocado o seu coração. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo e até lá!